Audio Jungle. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo de 1 ao 12. Estaremos falando sobre o Sermão do Monte, uma mensagem para hoje, lições para hoje, né? E vamos abordar nessa noite alguns versículos deste sermão tão importante, que vão se referir, estão relacionados diretamente à característica do discípulo cristão. Característica do discípulo cristão. Olha só o que diz aqui, por favor, vamos ler, versículo 1 em diante do capítulo 5. Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos, e, abrindo a boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. E bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. E bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurado sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós, por minha causa. Oremos. Senhor Deus, em nome de Jesus, te somos gratos, Pai, por esta noite, por esta oportunidade que temos de estarmos na sua casa. Santo Deus, eterno Pai, abençoa as nossas vidas, que os nossos corações, a nossa mente, alcance a revelação bíblica. O nosso coração, ó meu Pai eterno, nesta noite, encontre o caminho da adoração, o caminho da gratidão, Senhor, em nome de Jesus. Que possamos, Senhor eterno, sair daqui edificados, consolados, Pai. Em nome de Jesus, através da sua palavra, Senhor. Usa a minha vida em nome de Jesus. Preciso da sua graça, preciso da sua misericórdia. Amém. Meus irmãos, eu quero tratar então com vocês, nessa noite, sobre características do discípulo cristão. Todos os seguidores de alguma religião possuem características que o identificam como seguidor de tal religião. Você encontrar um budista, aquele radical, você vai perceber que ele tem características de um seguidor de Buda. Você encontrar um franciscano na rua, você vai ver ele andando daquelas becas, túnicas marrom, né? Raspando a cabeça ou deixando só um coquezinho aqui em cima, com um crucifixo amarrado no corpo, e você o identificará como um franciscano. Pelas manhãs, aos domingos, você identifica um testemunho de Jeová por sua maletinha e o fato de andar de 2 em 2, batendo nas portas, né? E nós, que somos cristãos, que servimos a Deus, que cremos que Jesus é o nosso Senhor e que Ele reina em nossa vida, quais são as características que devemos ter? Não vou falar aqui de roupas, não vou falar aqui de jeito de ser, não vou falar aqui
da forma de se vestir, esse tipo de coisa, porque o cristianismo já se tornou, em algumas situações, uma aberração. Uma aberração. Mas quero olhar para as palavras de Jesus e pensar neste sermão que Jesus está trazendo aos seus discípulos logo no início do seu ministério. Havia pouco tempo que Jesus tinha sido batizado e conduzido pelo Espírito de Deus a um deserto onde o diabo o tenta de 3 diferentes formas, em 3 situações distintas, em suas necessidades, em sua autoridade e no seu ego. Logo em seguida, este Cristo que vence as tentações, utilizando a palavra de Deus, a Bíblia vai dizer que ele segue agora escolhendo aqueles que fariam parte do colégio dos discípulos, dos 12. E o texto vai dizer no capítulo 4 que Jesus inicia esta escolha, que seria uma escolha importantíssima. E ali ele elege Pedro, André, Tiago e João como os primeiros discípulos da igreja cristã. E no capítulo 4, no versículo 23 e no versículo 24, veja comigo só, por favor, o que é que está escrito nesse texto. Jesus andava por muitos lugares, a sua fama já era grande, os sinais que ele operava eram sinais de maravilhas, grandes milagres aconteciam por meio de Jesus. Verso 23, e percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria, e traziam-lhe todos os que padeciam, acometidos de várias enfermidades e tormentos, os endemoniados, os lunáticos e os paralíticos, e ele os curava. Então, diante do que acontecia, diante do que Jesus manifestava, realizava, ele reúne seguidores, e este pequeno grupo de seguidores agora se assenta com ele em um pequeno monte, e o texto vai dizer que Jesus começou a lhes ensinar, Jesus começou a falar, e aqui ele vai narrar as 8 bem-aventuranças que nós acabamos de ler aqui. Talvez você vai ler 9, mas na verdade são 8 bem-aventuranças. Esses 8 importantes princípios caracterizam alguém que aceitou a proposta de se tornar um discípulo de Jesus. Pergunta para a pessoa que está do seu lado: você quer ser um discípulo de Jesus? Você que me ouve pela internet, você quer ser um discípulo de Jesus? Da mesma forma que Moisés, no monte, entrega os 10 mandamentos ao povo de Israel, aos hebreus, Jesus aqui entregará aos seus discípulos 8 qualidades que devem ser encontradas naqueles que se tornaram discípulos de Jesus. Vejamos, por favor, o versículo 3 do capítulo que nós lemos no Evangelho de Mateus, capítulo 5. Olha só: bem-aventurados os pobres de espírito,
porque deles é o reino dos céus. Primeiro vamos entender que Jesus olha para os seus discípulos, para aqueles que estão ouvindo, e diz a eles: bem-aventurados. Jesus está dizendo: felizes são vocês. Felizes por quê? Felizes por qual razão? Bem-aventurados, felizes, os pobres de espírito. O que é que Jesus quer dizer com isso? Como é que eu posso enxergar felicidade em me considerar pobre de espírito? Como é que eu posso dizer sou um pobre de espírito e Jesus dizer você é feliz? Você é feliz. Pode sair dançando. Você é feliz. Pobres aqui são aqueles que reconhecem a sua pobreza espiritual. Ou seja, são aqueles que entendem que não podem realizar nenhuma bem-assistência de Deus e que são incapazes de agradar a Deus por suas próprias atitudes. Quando é que eu me torno um pobre de espírito? Quando o meu orgulho é destronado. Quando o meu orgulho é destronado. Tem muita gente que se acha a última bolacha do pacote. Se sente a razão do reino de Deus existir e o motivo pelo qual o Espírito Santo age e tem liberdade de operar na igreja. Ele é quase que um ser superior à atividade de Deus e permite Deus ser Deus. Não é verdade? Tem gente que não controla o seu ego. Tem gente que não se contém dentro do seu poço de orgulho e de vaidade. Jesus está dizendo o seguinte: bem-aventurado os pobres de espírito. Bem-aventurado aqueles que reconhecem que nada são. Bem-aventurado aqueles que reconhecem que nada têm. Bem-aventurados são aqueles que entendem que precisam do favor de Deus para andar, para ir, para vir. Bem-aventurado são aqueles que olharam para dentro de si e disseram: olha, eu tenho um vazio que precisa ser preenchido pela graça do Deus onipotente, pela graça do Deus que tudo pode. Bem-aventurado são aqueles que olham para dentro de si e diz: eu habitava no pecado, eu habito no pecado e preciso da graça de Deus. Jesus está dizendo: bem-aventurado os pobres de espírito. Vamos ler Lucas capítulo 18. Versículo 10 ao 14. Palavras, vou falar agora do filósofo Ailton Mota. Pretendo ser breve. Conhece esse filósofo que inspirou Platão, Sócrates? Então, é esse que eu estou me referindo. Lucas 18, verso 10 diz assim: 2 homens subiram ao templo para orar. Um fariseu e o outro
publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, te dou graças, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda aqui como esse safado publicano, Deus. Olha para mim, Senhor. Eu jejuo 2 vezes na semana, dou o dízimo de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos aos céus, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Jesus diz: digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado. E qualquer que a si mesmo se exalta, será... Não. Qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. Os pobres de espírito reconhecem quem são. Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Nós temos 2 maneiras de viver o evangelho. Ou vivemos um evangelho que rasga do nosso coração, arranca do nosso coração o pecado, ou vivemos um evangelho que nos faz acostumar com o pecado, que faz com que os nossos olhos fixem apenas naquilo que é passageiro, edificam em nós uma fé rasa. Nós podemos viver esses 2 tipos de evangelho. Qualquer igreja que está preocupada em tratar dos assuntos, das dificuldades desta vida, em todos os seus cultos, mantém um grande número de pessoas e adeptos que vão lá para ser abençoados em alguma área. Qualquer igreja. Esse é o segredo de fazer uma igreja próspera. Esse é o segredo de encher uma igreja. Eu pregar a respeito das necessidades básicas do homem. Gente, quem não quer ser rico? Quem não quer ter paz em todo momento? Quem não quer ficar longe das enfermidades? Quem não quer receber uma vacina espiritual que o livra de toda e qualquer doença, vírus, bactérias? Quem não gostaria aqui que o seu inimigo fosse engolido e fulminado? Quem não gostaria de ser sempre cabeça e não cauda? Esse tipo de evangelho enche as igrejas, irmã Jéssica. Mas eu sei que o evangelho que leva o homem a reconhecer a sua pobreza de espírito é o evangelho que enche pessoas que vão para os céus. Talvez você diga: pastor, mas isso é uma justificativa das igrejas que são vazias. Isso é uma justificativa.
porque Deus não nos deu um tempo desse para ficar vazio. Eu concordo. E acho que aí é a responsabilidade de cada crente. É a comodidade de cada crente. Uma coisa que nós somos bons nisso, né? Estarmos numa situação e ficarmos acomodados nessa situação. Eu vou para a igreja de domingo, lá na Pentecostal da Bíblia, na Porta da Vida. Eu vou lá na porta, sou abençoado. Em alguns domingos eu dou risada, em alguns domingos eu choro, em alguns domingos eu ouço uma palavra. Eu vou lá de quarta-feira, mas eu levar um convidado, eu ter o trabalho de anunciar Jesus, eu ter o trabalho de falar do amor de Cristo. Não. Tá muito bom. Está muito bom. Os pobres de espírito são aqueles que reconhecem quem são. São aqueles que se distanciam dos olhares humanos, que reverenciam e reconhecem sua situação espiritual e suplicam a bondade de Deus. Aí olha só, Jesus vai dizer que para estes que reconhecem o seu pecado, ele vai dizer: destes é o reino dos céus. Destes é o reino dos céus. O indivíduo que reconhece o seu pecado é o indivíduo que está dizendo: olha, eu estou enxergando o caminho do céu. Eu estou enxergando o caminho do céu. Vale a pena reconhecer que somos miseráveis e carentes da graça de Deus. Veja só o verso 4 do capítulo 5. Vou ficar só com esses dois temas hoje. Bem-aventurado são os... Vamos lá, gente. Bem-aventurados são os que choram. Porque eles serão consolados. Quando você pensa nesse texto, aí você olha para dentro de si, para a sua situação. Logo você diz: obrigado, Senhor, porque tem uma promessa para todos aqueles que estão chorando. Isso vai passar porque eu vou ser consolado, né, Deus? É isso que o Senhor está dizendo, né, Jesus? Bem-aventurado são os que choram. São os que choram quando são perseguidos lá no trabalho. São os que choram quando são injuriados na vida, em alguma situação. São os que choram, que estão sofrendo porque não conseguiram trocar ou adquirir alguma coisa e estão tristinhos, estão chorando. Bem-aventurados são os que choram. A intenção de Jesus não é falar dos problemas da vida. Sua mensagem não tinha o objetivo de massagear o coração humano. Jesus não queria falar aquilo que os homens queriam ouvir. Bem-aventurados são os que choram. Quem são esses que choram? Que choro que é esse? Esse choro é o choro daqueles que reconhecem suas culpas. É o choro de alguém que percebe estar falido de todos os bens espirituais que o tornaria aceitável diante de Deus. A tristeza de um coração que clama por misericórdia. É a dor de um coração que está clamando por salvação, que está clamando por vida e vida eterna. Para estes que choram, Jesus está dizendo: vocês vão ser consolados. Vocês vão ser consolados. Consolados em dois sentidos. Vocês serão consolados porque em breve eu darei do meu Espírito a todos, e Ele vos consolará, e Ele vos consolará,
e vocês serão consolados, porque em breve Deus enxugará as lágrimas de todos os que choram, reconhecendo suas fraquezas, e todo olho verá que eu sou o verdadeiro Filho de Deus, que vim para tirar o pecado do mundo. Bem-aventurado os que choram, por saber que são pobres e carentes da graça de Deus, porque estes verão o reino dos céus, serão consolados com a vida eterna. Serão consolados com a vida eterna. Meu irmão, aprenda uma coisa de uma vez por todas. As bênçãos dessa vida são consequência de uma vida cristã relevante. As bênçãos desta vida são a consequência de uma vida cristã íntegra e fiel. As coisas que acontecem no seu dia a dia, a sua vida material, a sua vida financeira, a sua vida familiar, é a consequência do que você é espiritualmente, do que você é como cristão. O que você semeia no Espírito, você colherá no Espírito. O que você semeia nos céus, você colherá dos céus. Mas é uma verdade que, quando você está inserido, mergulhado na vontade de Deus, mergulhado no querer de Deus, quando você busca o seu reino, a sua justiça, automaticamente Deus se encarrega de liberar bênçãos sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Você não está desesperado, correndo atrás das bênçãos e vitória desta vida, mas você está desesperado por encontrar o Cristo que te salvou, por se encher desta palavra que te liberta, por ter intimidade com esse Espírito que te consola. Quanto mais de Deus, mais convicção você terá de que as bênçãos de Deus te alcançarão. Quanto mais dele, mais convicção você terá de que a qualquer momento vai chegar a vitória na tua casa, vai chegar a vitória no teu trabalho, vai chegar a vitória na tua vida material. Quanto mais perto dele, mais incentivado você estará a querer somente as coisas que são do reino. E mais maduro você estará para compreender que Deus fará, entregará todas as coisas ao seu tempo, na sua mão, segundo a sua vontade e segundo o seu querer. E se também ele não entregar, ele vai continuar sendo Deus, ele vai continuar sendo o Senhor, porque você é alguém que reconheceu a sua vida miserável, a sua condição de pobre, a sua condição de que você não podia ter acesso ao amor de Deus, mas o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário veio para consolar a sua alma e te levar à certeza de que ele consolará a tua vida e limpará do seu rosto toda lágrima. Não adianta ser ricamente abençoado,
nesta vida e perder o céu. Não adianta ter todas as coisas deste mundo e perder o céu. Não adianta. Não adianta. Não adianta. Bem-aventurado os pobres. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque verão o reino dos céus. E bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Você é alguém que um dia reconheceu a sua pobreza espiritual? Você é alguém que um dia reconheceu a tua situação? Meu irmão, se você não entende esta mensagem de Jesus, você não vai entender o quão miserável você era. E não existe nada maior do que a salvação. Não existe mensagem maior do que a mensagem da vida eterna. Não existe pregação melhor do que a pregação que me faz enxergar que Cristo vive e morreu por mim. Que Cristo vive e morreu por mim. Não existe mensagem maior ou melhor do que essa. Eu quero levar você a orar por um instante. E nesta oração, você deve, por favor, por favor, olhar para dentro de si e fazer um check-up espiritual. Meu Deus, o meu ego não tem permitido, não tem deixado eu enxergar quem eu sou. Eu acho que eu tenho que ser a atenção dos céus. Eu sou um pobre miserável. Eu sou um miserável. Eu preciso da sua misericórdia. Ó Deus, tem misericórdia de mim, porque sou pecador. Tem misericórdia de mim, porque sou pecador. Tem misericórdia de mim, porque sou pecador. É exatamente isto que Deus quer que você faça. Reconheça a sua condição. Reconheça a sua fragilidade. Reconheça os seus erros. Reconheça exatamente quem você é. Porque desta maneira, deste jeito, desta forma, você vai entrar numa condição de pobre de espírito, empobrecido, o seu ego empobrecido. Ah, meu irmão, você será um daqueles que o Senhor vai dizer: bem-aventurado, você verá o reino dos céus. Bem-aventurado, você verá o reino dos céus. Você verá o reino dos céus. Oh Espírito Santo de Deus, nós reconhecemos as nossas falhas, nós reconhecemos os nossos pecados, nós reconhecemos as nossas fragilidades, nós reconhecemos, ó Deus, quem somos, o que fazemos. Nós reconhecemos, Senhor, que precisamos da sua bondade. Deus eterno, homens e mulheres, Senhor, estão orando como este publicano, dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou um pecador. Deus, estes que oram com este coração, que se humilham, exalte o Senhor em nome de Jesus. Exalte o Senhor em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, abençoe a tua igreja, abençoa os teus filhos, abençoa o teu povo,
aqueles que choram, reconhecendo sua situação de pecado, sejam estes consolados. Sejam estes consolados. Sejam estes consolados. Sejam estes consolados. Espírito Santo da promessa. Espírito Santo da promessa. Abençoa a tua igreja. Abençoa os teus filhos. Abençoa o teu povo. Abençoe a cada um dos meus irmãos que aqui está, Senhor. No nome de Jesus, Pai. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Aleluia. A minha intenção é falar a verdade para você, meu irmão. E isto é o que o texto quer dizer. Não é outra coisa a não ser a verdade. O que o texto bíblico quer dizer é exatamente isso. São duas características de um discípulo cristão. Primeiro, ele reconhece o seu pecado. Segundo, ele chora por ser pecador. E aí nós temos mais outras bem-aventuranças que vamos estar falando aqui. Amém? Quer aprender a verdade? Quer aprender a verdade? Ela dói, né? Ela dói, mas é a verdade. Isso é o que o texto bíblico quer dizer.